Eu me chamo Vanesca, eu estou na gerência da USF Coab desde agosto de 2019. Essa é parte da nossa equipe. Faltam alguns profissionais ainda por conta de férias, atestados, ou até mesmo porque estavam em atendimento neste momento. Nossa ficha técnica. A unidade de saúde do Coab está situada na rua Davi Correia Leite, número 310. O nosso horário na ficha técnica ainda está incorreto, porque antigamente, se eu não me engano, até meados de 2019, a unidade abria às 6 horas da manhã para atendimento de laboratório e da glicemia dos pacientes diabéticos. Então, na glicemia na segunda e na sexta, e laboratório terça, quarta e quinta. Mas nós já estamos verificando para fazer a alteração do horário. Este é o nosso mapa da nossa área de abrangência. O Coab tem um mapa de aproximadamente 4,5 km de largura. Nós fazemos divisa com as unidades Iraci Coelho, Los Angeles, Macaúbas, Mário Covas e Alves Pereira e Botafogo. Nosso perfil populacional, se nós formos analisar nossa população pelo IBGE, pela pirâmide etária, a gente pode ver que a nossa população idosa, acima de 60 anos, ela é pouco expressiva, mas comparando com a pirâmide etária do ESUS, já tem um pouco mais expressão, né? É um pouco maior a nossa população, e a nossa população é jovem, né? Bem jovem. Nossos cadastros, nós temos 6.963 pessoas em nossa área de abrangência cadastradas. Até o final de agosto, nós tínhamos apenas 4.404 pessoas cadastradas. Hoje, eu puxei e nós já temos 5.296 pessoas cadastradas. Então, está evoluindo bastante. Isso, pelo 4.404, corresponde a 63% da nossa área e apenas 4,5% tem plano de saúde. A equipe 111, que é a equipe vermelha, tem 1.973 pessoas, e a equipe 112, que é a equipe verde, 2.467 pessoas. E 100% dos cadastros consta informação de raça e cor. Nosso carteirômetro, nós realizamos sutura, drenagem de abscesso, lavagem de ouvido, remoção de unha. Só que ao extrair esses dados, nós observamos que estávamos falhando na alimentação do ESUS, do PEC. Então, nós tínhamos um profissional, o Dr. Fábio, que saiu no início do mês de outubro, e ele realizava todos esses procedimentos. DIUs, nós não realizamos no momento, mas nós temos uma profissional, a ginecologista do NASF, que já demonstrou interesse em realizar esse procedimento na unidade. Então, o distrito já tem conhecimento, e aí, devido à falta de material, né? Então, provavelmente, ano que vem, a gente já começa a atender essa população. CISREG médico. Nós podemos observar que no mês de abril, maio e junho, devido ao período pandêmico, reduziu bastante as solicitações. As solicitações canceladas, a maioria devido ao paciente já ter realizado o exame na rede particular, e absenteísmo vem caindo bastante também, porque nós temos tentado fortalecer o vínculo do paciente com a unidade de saúde. Sempre que o profissional solicita algum exame ou encaminha para a especialidade, ou o profissional ou a equipe da recepção, ao inserir essa solicitação, a gente pede para o paciente estar passando quem tem disponibilidade uma vez por semana ou a cada 15 dias, porque a gente tem muita dificuldade em contactar esses pacientes por telefone. Eles não atendem números que eles não conhecem. Então, para evitar que essas solicitações fiquem pendentes muito tempo no sistema, fique devolvida muito tempo no sistema, ou que a gente não consiga, que o paciente não consiga saber que a sua consulta ou seu exame foi agendado, a gente pede para ele estar passando uma vez por semana ou a cada 15 dias. E caso esse paciente não compareça e a gente identifique essa devolução ou esse agendamento, a gente utiliza a estratégia também da visita domiciliar. É o agente de saúde que faz. Nós temos atualmente 2 médicos solicitantes, um coordenador, que no caso é o gerente da unidade, e um regulador. O regulador,
Antigamente era o doutor Fábio, que era o nosso médico regulador, aí suspendeu durante a pandemia. Nós recebemos um profissional médico, o doutor Gabriel, no dia 22 de outubro. Ele já participou do curso de regulador e provavelmente, logo em breve, ele já estará fazendo essas regulações. CISREG, as 5 especialidades mais solicitadas. Na nossa unidade de oftalmologia, a gente entende que é por ser uma especialidade que não precisava de encaminhamento médico, então, por isso que ela tem um número alto, ortopedia, cardiologia, dermatologia e neurologia. E entre os exames mais solicitados, radiografia num todo, eletrocardiograma, mamografia, ultrassom transvaginal e ultrassom de abdômen total. Nós não colocamos o tempo médio de agendamento, por quê? Porque suspendeu muitos atendimentos durante a pandemia, então, por entender que essa informação não seria tão fidedigna, nós resolvemos colocar não disponível. Nós sabemos que mamografia, porque nós temos trabalhado aos sábados na ação do preventivo, então nós sabemos que mamografia está agendando para no máximo 15 dias. Então essa mulher passa pela avaliação, pelo preventivo, se tiver na faixa etária para a realização desse exame, ela já sai com esse exame agendado. Odontologia. A odontologia entrou no CISREG agora em julho e agosto, então por isso nós também colocamos informações não disponível. No momento da alimentação, nós não levamos em consideração em referente à prótese, né? Nós temos aproximadamente 4 pacientes aguardando prótese já há algum tempo, então, na hora de alimentar, nós não colocamos a prótese nas informações. Mas, como entrou agora em agosto, julho e agosto, por isso não disponível. Nós temos 2 odontólogas, 2 profissionais solicitantes na unidade e nenhum regulador. Em relação às especialidades solicitadas, é a mesma informação. Em relação aos exames, nós sabemos que radiografia é o exame mais solicitado na unidade. Balanço da ouvidoria. Em 2019, nós tivemos 21 demandas, sendo dessas 21 demandas, tem 52% que fala sobre falta de trabalhador e 29% referente a trabalhador. Eu puxei todas as demandas de 2019 e 81%, que são essas 2 porcentagens, é referente à falta de trabalhador, porque nós ficamos um bom tempo sem médico no ano de 2019 e nós ficamos praticamente o ano todo com apenas um enfermeiro, porque o enfermeiro ativo, porque a enfermeira foi lotada no final de gestação, saiu de licença maternidade e logo em seguida licença médica. Então foi praticamente 2019 inteiro com a falta desse profissional. E essas reclamações de 2019, geralmente era por causa de demora no agendamento, porque com a falta desse profissional, as agendas ficavam um pouquinho mais para frente, né? Ou na demora do atendimento também. Nós estamos com 2 enfermeiros e 2 médicos. Dentista com os 2 também. A equipe está completa. Em relação a 2020, nós tivemos 3 demandas de ouvidoria. Na verdade, são 2, porque uma demanda é duplicada. Provavelmente, a pessoa fez por 2 canais, né? Então, é a mesma demanda. Uma demanda é um paciente, alguém questionando o atestado de profissional, e a outra demanda é porque uma médica, uma doutora, tinha encaminhado uma criança para ser avaliada no UPA, no 24 horas. E que, infelizmente, essa era uma rotina até o final do ano passado, isso era normal na unidade. Muitos pacientes eram encaminhados para UPAs em 24 horas. E hoje, em 2020, a realidade é totalmente diferente. Em relação às reuniões do Conselho, nós realizamos uma reunião, que foi em março de 2020. Logo após, foi suspensa devido à pandemia. Nosso Conselho é composto pelos alguns profissionais da unidade, pela ONG Som em Vida, que é a Solange, que representa a ONG Som em Vida, e pelo seu Elisaldo, que representa a liderança comunitária. Nós já iniciamos as reuniões agora a partir de julho, tá? Não coloquei porque eu só coloquei as informações do primeiro semestre. Em relação às reuniões com a liderança comunitária,
fazemos junto com o conselho, porque é representado pelo senhor Elisaldo, que representa o Neto, que é o presidente de bairro. Fora que o Neto tem livre acesso dentro da unidade, né? O presidente, a liderança. Então, sempre que ele precisa, ele nos liga, ou ele vai até a unidade. Então, não tem dificuldade nessa comunicação. Ações intersetoriais, nós realizamos uma ação em março, pré-carnaval, onde foi realizada uma ação para orientação e prevenção a ISTs, que foi na Avenida Guaicurus, esquina com a Rivaldi Albert, um semáforo bem movimentado, e junto nós realizamos nas empresas ali na proximidade. Então, nós realizamos entrega de informativos, né, sobre IST, entregamos preservativos, tanto feminino quanto masculino. Então, foi bem mais de 500 preservativos entregues, tá? Foi uma população bem expressiva que foi alcançada. Essa foi a equipe que realizou a atividade intersetorial no dia. O perfil acadêmico da nossa unidade, atualmente nós temos 2 acadêmicos de enfermagem, que é a Aline e a Cris, e 2 residentes em enfermagem obstétrica, que é a Dalila e a Joyce, e 2 preceptores. Eu quero pontuar que, principalmente a residência, as residências têm nos ajudado muito, principalmente nesse período, quando iniciou a pandemia, elas realizavam nesse período, principalmente na falta do enfermeiro, o acompanhamento do pré-natal. Então, elas são uma força muito significativa para a gente. E nessa segunda parte do ano, elas ficam apenas na segunda-feira, né? Poderia ficar a semana inteira, já ajudaria mais. E nós realizamos 2 reuniões de educação permanente. Em relação às pesquisas, nós não colocamos informação, porque nós não temos essa informação de pesquisas já realizadas, mas nós sabemos que atualmente não tem nenhuma pesquisa em andamento. Em relação à avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantil, nós tivemos, na nossa área de abrangência, 2 óbitos em 2017, 2 óbitos fetal em 2017, 2 em 2018 e 1 em 2019. Tivemos óbito infantil, 1 em 2018 e 2 em 2019, e desses óbitos foram discutidos no Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade, 1 em 2018, 1 em 2019, sem retorno dessas informações. Em 2020, não houve óbitos registrados em nossa área, materno, fetal e infantil. Em relação à avaliação desses óbitos, não houve discussão, porque não houveram óbitos registrados em 2020. Em relação ao programa Saúde na Escola, em 2019 foi pactuada uma ação, em 2020 foi pactuada uma ação. Em 2019, nós planejamos a palestra sobre alimentação saudável e saúde bucal, oficina de ensino à técnica de escovação. Em 2020, planejamos uma roda de conversa acerca das ISTs, métodos contraceptivos e questões ligadas à atividade sexual responsável. Porém, nós realizamos apenas, em 2019, a palestra sobre alimentação saudável e saúde bucal e a oficina de ensino à técnica de escovação, que foi realizada na Escola Estadual Teotônio Vilela, na ONG Sonho e Vida e Cantinho Feliz. Em 2020, a ação não foi executada devido ao período pandêmico. Em 2019, nós alcançamos 900 participantes entre crianças e adolescentes. Em 2020, não realizamos atividade. Essa foi uma imagem da ação. Em 2019, a Unidade de Saúde do Coab estava em reforma. Então, quando nós fomos organizar as atividades, a odontologia deixou para realizar o PSE quando a reforma entrasse para o odonto, porque teríamos que parar o serviço, né? Iríamos para outras unidades durante esse período, e nós já tínhamos conversado com o pessoal responsável pela reforma, o período que eles ficariam dentro da sala. E eles falaram que ficariam no máximo 10 dias. Então, a odontologia se organizou para fazer todo esse trabalho de uma vez só, nesse período. Então, foi uma ação super organizada,
muito rápida, porque não é só ir na escola e fazer atividade. Tem a questão burocrática, que são todos os registros e que leva muito tempo. Então, a dentista a doutora Daniela, a dentista Mônica na época, e a Ana e o Vanilton fizeram um excelente trabalho de organização. Esse é um instrumento que a odontologia utiliza no PSE, que é quando ela faz a avaliação da criança ou adolescente, que identifica a necessidade dessa criança dar continuidade no atendimento, ela entrega para a secretaria da escola ou para a direção um instrumento para que a escola entregue aos pais. Aí os pais procuram a unidade e já dá continuidade no tratamento da criança. Então, ele chega lá e já tinha vaga garantida. Chegava e já agendava. Em relação ao programa de tabagismo, controle de tabagismo, nós não tivemos o programa em 2019. Em 2020, nós organizamos todo o programa dentro da unidade. No início do ano, nós tínhamos capacitação agendada, mas devido à pandemia foi suspensa. Nós temos conhecimento que temos 115 tabagistas em nossa área, já tem capacitação agendada para a próxima semana da nossa equipe. Então, provavelmente, no início de 2021, a gente já implanta o programa na unidade. Porque temos muita procura. Geralmente, vai paciente perguntando se nós temos o programa na unidade, e tudo indica que em 2021 já iniciaremos com o programa. Em relação à atividade física, nós temos um grupo de idosos na nossa comunidade. Esse grupo tem aproximadamente 19 anos, né? Então, já passou por muitas gerências, enfermeiros e tudo mais. Ele é um grupo bem ativo. Atualmente tem 48 participantes ativos, mas é uma média de 60 a 70 idosos que frequentam esse grupo. Desses 48, 39 pessoas são acima de 60 anos, apenas 7 homens. Então, a camarada da área está um pouquinho devagar, né? Nós não temos informação de sobrepeso e obeso, porque quem fazia essa avaliação era o nutricionista, e o nosso NASF não tem mais nutricionista. Desses 48, nós temos 19 hipertensos, 15 diabéticos, e os 19 têm a PA controlada. Ao iniciar o grupo, nosso grupo era, no início do ano, toda segunda e quarta no período matutino, geralmente das 7 às 9, 10 horas da manhã. Então, todas as vezes, ao iniciar, a gente fazia a verificação da pressão e da glicemia. Caso esse paciente estivesse com a PA ou a glicemia alterada, a gente encaminhava para a unidade para avaliação do médico. E nós não temos informações de hemoglobina desses pacientes, hemoglobina glicada. Uma foto do nosso grupo. Em relação às práticas integrativas e complementares, elas são realizadas no grupo também, de idosos, a maioria. Nós tivemos realização de um grupo de meditação, que era conduzido pela psicóloga Gilce, do NASF, algumas atividades de capoterapia. A capoterapia ela é conduzida pelo mestre Barnabé, que ele é um voluntário que atende a nossa área. Até o ano passado, se eu não me engano, tinha um profissional de educação física no NASF, que era Graciela, se eu não me engano, e quando ela saiu, o grupo sentiu muito. Então, quando o mestre Barnabé entrou com a capoterapia, os idosos ficaram muito felizes, né? Porque um programa, um grupo, uma terapia muito animada, então eles gostam muito. Em relação a práticas corporais e atividades físicas, é conduzida pelo ROA. O ROA é um ACE, Agente Comunitário de Endemias, com formação em educação física. Ele dá suporte nesse grupo nas segundas e na quarta, geralmente das 7 às 8. O grupo gosta muito dele e é conduzido pela Giane, que é a fisioterapeuta do NASF. E a auriculoterapia, que é conduzida pela psicóloga Gilce, pela Giane, fisioterapeuta, e pela Catiúce, que é fonoaudióloga. Em relação ao atendimento em domicílio, nós retiramos os dados de 2019 do intranet. Nós não encontramos visitas do enfermeiro nesse período.
porque nós ficamos, como eu disse, praticamente o ano todo com apenas um enfermeiro. O enfermeiro que estava trabalhando ficava mais na escuta e classificação e no atendimento às demais demandas, e realizava uma visita ou outra, só quando tinha extrema necessidade, mas provavelmente não houve registro. Em 2020, nós tivemos 14 visitas já registradas no primeiro semestre. Visita de nível médio, em 2019, 22 visitas realizadas, e no primeiro semestre de 2020, 12 visitas. Visitas do serviço social, 51 visitas realizadas em 2019, 65 em 2020. Assistente social, a Marlúcia, é um profissional super ativa, ela não parou em nenhum momento as visitas dela, principalmente as demandas de Ministério Público, de Conselho Tutelar, e agora nesse período de pandemia que a gente realiza os monitoramentos, ela é uma das profissionais mais ativas nessa busca desses pacientes, né? Quando a gente não consegue contato por telefone, ela é a primeira a fazer a visita, ela termina o monitoramento, não conseguiu, já vai fazer a visita no período matutino. Se não encontra, já repassa para o agente de saúde. Em relação às visitas médicas, foram registradas 113 visitas em 2019 e 33 visitas no primeiro semestre de 2020. E em relação à visita dos odontólogos, nós encontramos 69 visitas em 2019 e não houve registro de visitas domiciliares no primeiro semestre de 2020. Vou passar para a Érica. Boa tarde, meu nome é Érica, sou enfermeira, vou dar continuidade, então, à apresentação. Em relação aos testes rápidos, T1, né, o primeiro teste de HIV reativo, faz o T2. Em 2019 tivemos um que deu positivo T1, T2, e no segundo semestre de 2020, 2. A gente acredita que esse 3 foi por erro de digitação, porque no slide próximos, slides vão ter lá, porque é impossível fazer um T2 sem ter um T1, né? Então, provavelmente foi erro de digitação ou duplicação. Érica. Livre demanda. Chegou, viu a necessidade, ou o paciente mesmo solicita, a gente realiza na hora, sem agendamentos. Em relação à hepatite C, não tivemos, e PCR-RNA a gente não realiza na nossa unidade. Em relação à sífilis gestacional, 2018 tivemos 5 casos, 2019, 7. Colocamos como não disponível a informação de tratamento prescrito, porque na nossa unidade nós não temos um registro formal desses anos. Então, não colocamos, mas provavelmente foram feitos conforme as recomendações dos protocolos, né? Em 2020, até o primeiro semestre, foram 12 casos de sífilis gestacional e todos tratados. Sífilis congênita tivemos somente um caso em 2019, 2020 não tivemos. Em relação à tuberculose, em 2019, nós não tivemos registros de casos de tuberculose, nós temos lá todos os livros de acompanhamento, sem nenhum caso registrado. Em 2020, no primeiro semestre, também não tivemos. Como é relacionado ao slide anterior, né? 2019, sem causa de óbito por TB. Hanseníticos também em 2019 nós não tivemos registros. Em relação à equipe, nós temos 2 equipes na nossa unidade, a equipe vermelha. Ela é composta por um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 8 ACS e um AS. E um AS supervisor, né? Essa aqui é a área dividida por microáreas pelos agentes. As reuniões são às terças-feiras, ordinariamente, né? Nós fazemos também outros horários e reuniões conforme a demanda. No primeiro semestre foram 14 reuniões realizadas. A população cadastrada até agosto, né, foi de 1.937 pessoas, maioria branca, parda, seguida da preta, amarela e indígena. A quantidade de crianças de 0 a 1 ano e de 1 a 2 são equivalentes, né, muito próximas uma da outra, e de gestantes 19. Em relação à gestante, esse 90% é porque algumas optam por fazer a vacinação, alguns exames na unidade, mas fazer acompanhamento no particular.
Em relação à faixa etária, predominante jovens, 77,4%, e idosos, 22,5%. Dos domiciliados restritos ao leito, muitos são devido a deficiências ou limitações físicas. Em relação à deficiência, foram 55%. Do Bolsa Família, cadastrados da equipe vermelha, 105%. Esse percentual de acompanhamento, à primeira vista, parece baixo, né? Mas a nossa assistente social ela ajustou o calendário de captação dessas famílias para o meio do primeiro semestre. Então, o acompanhamento é semestral, geralmente iniciado em janeiro, fevereiro, e foi iniciado no ajuste do calendário a partir de março. Então, essa captação ela ainda está ocorrendo conforme o previsto no quantitativo de pessoas, todas elas sendo cobertas. Hipertensos e diabéticos, essa estimativa nós fizemos do total, do cadastrado, né? 378 hipertensos e 122 diabéticos. Cadastrados até agosto, 59,2% e diabetes 74,5%, acompanhamento de 54% de hipertensos. Esse acompanhamento foi uma média que nós fizemos, até porque muitos agentes ficaram afastados, né, em atividade administrativa por ser do grupo de risco, e muitos meses nós tivemos 2, 3 ACS de férias devido aos ajustes por conta da pandemia, né? Em relação à avaliação dos PES da população diabética, foram realizados 6 no primeiro semestre, sabendo que esses 6 nós sabemos que é baixo. Nesse primeiro período, de março até julho, foi suspensa na unidade a avaliação do PE, hiperdia, e agora já faz 2 meses que nós retomamos essa rotina, então nós esperamos que aumente. Sim. Uhum. Nesse sentido, então a gente consegue fazer avaliação externa. Então, assim, você vê, Nath, que isso é planejamento. Então, quanto a isso planeja, né, a gente consegue alcançar tranquilamente os setores. E a gente vê que a gente mantém a ocupação porque a gente está devendo a avaliação técnica. Uhum. Então, assim, nesse sentido, sempre uma boa estratégia de se organizar. Se eu sei que eu tenho que coletar tanto patológico, atender tantos pés diabéticos e tal, então você consegue se reorganizar, né, a equipe para poder conseguir alcançar essas metas. E não é um número, eu não vou fazer para alcançar um número. Se eu fizer, eu não terei ocupações na área. Sim, a maioria dessa realização desse início de primeiro semestre foi porque ali mesmo na classificação nós observávamos um risco provavelmente alto, né, de pé diabético, então ali mesmo nós fazíamos. Mas aí é importante retomar essa rotina, né? Em relação às gestantes, nós temos na equipe vermelha 19 gestantes em acompanhamento no primeiro semestre, 21% já encerraram e uma delas tinha menos de 21 anos. Essa proporção aí nós levamos em conta, não sei se nós interpretamos de uma forma errada, né? Todas as gestantes que têm 6 consultas, obviamente, têm a PA, né, 100% avaliadas e os testes feitos. Esse cálculo foi em cima do total de que nós acompanhamos, a quantidade que tinha 6 consultas. Por isso que deu 31. De iniciados no primeiro trimestre, 89,4%. Não foi feita a visita, né, devido à suspensão das instituições. 5 de alto risco, todas acompanhadas na APS. Equipe verde. Essa aqui é a área de abrangência, né, subdividida em microáreas. É composta por um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem,
9 ACS e 1 AS. As reuniões ordinárias são às terças também, e foram feitas 23 reuniões no primeiro semestre. Da população cadastrada até agosto eram 2.467, mesmo perfil da equipe vermelha, predominante branca, parda, seguida da amarela, seguida da preta, amarela e indígena. Proporção também de crianças de faixa etária de 0 a 1, de 1 a 2 também prevalece, gestantes, 27 gestantes, um volume bem grande. A população também é prioritariamente jovem, né, não idosa, correspondendo a 82,9%, e da população idosa 17%, que são esses 420 pessoas acima de 60 anos. Restritos no domicílio nós temos bastante. Claro que em relação a acamados, nós temos os acamados, a maioria é idoso, né? Ao Bolsa Família, da equipe verde, nós acompanhamos 72 famílias, até o momento do primeiro semestre, né, até junho, sabendo que essa captação começou de uma forma diferenciada, foi de 33,3%, menores de 6 anos, 20,8%, e gestantes 1,3%, todos dentro do esperado. A estimado de hipertensos e diabéticos, 434 e 139. Do percentual de cadastrados dessa população estimada, 70,5% de hipertensos e 80,2% de diabéticos. Todos acompanhados, variando mês a mês, né, conforme as agendas, as férias. Hemoglobina glicada não temos, né, como quantificar. A avaliação dos pés foi 5 até junho, e a amputação no território nós temos 3, infelizmente. Já de longa data. Ai, sim, vamos mais ligeirinho. Então, de gestantes da equipe verde, nós temos acompanhado 27 gestantes até o primeiro semestre. Todas elas encerraram, né, do pré-natal, 7 são do gestação de alto risco, e 86% fazem acompanhamento na PS, porque uma optou por fazer só acompanhamento no alto risco. Colocamos esse slide que a gente acha interessante, nós acompanhamos 14 gestantes que não são da nossa área. Então, é um trabalho que até deixa a gente, é mais trabalhoso, mas a gente percebe que a gente consegue acolher bem elas, né? Elas vão lá para a nossa unidade e fazem acompanhamento lá. Dessas que são fora de área, 3 são do alto risco. Equipe do NASF, nós temos fono, psico, gineco, né? GO, pediatra e fisioterapia. Esse aqui era o calendário deles. Atualmente, nós estamos somente com o pediatra fazendo atendimento às terças e a ginecologista às quintas-feiras. O restante está sendo reorganizado, psicologia está fazendo EAD, né, se ajustando a esse período. Em relação aos indicadores, nós temos uma quantidade de 2019 um pouco reduzida em relação à restante, né? Acredito muito por falta dessa não digo subnotificação, subregistro, né? Que os pacientes, que os profissionais não estavam conseguindo fazer, mas nós estamos conseguindo acompanhar tanto enfermagem, médico, odonto, e em questão de puerpério um pouquinho menor, até porque nós temos uma grande demanda de gestantes que não são da nossa área, então o puerpério vai ser um pouco reduzido, e nessa primeira semana, né, do puerpério, é um pouco mais complicado de captar essa puérpera, né, e esse RM. Dos idosos, novamente em 2019, eu acho que a gente tem um subcadastro, né? Ficamos um tempo Sim. sem médico e praticamente o ano todo com um enfermeiro apenas. Infelizmente. Aí no primeiro semestre de 2020 o volume já conseguiu se normalizar. E o registro, né? Também. Em relação a hipertensos e diabéticos, nós estamos conseguindo atender essa população, né, com um volume razoável. A mesma situação do colega, né? Muitas vezes o familiar vai lá para conversar, para a gente ver que às vezes essa população tem um receio de buscar a unidade nesse momento. Em saúde da criança também a parte de puericultura de enfermagem e médica, ela se manteve. Lembrando que a puericultura médica, quando o pediatra que faz o atendimento, fez um atendimento
longo na nossa unidade, às vezes ia de segunda a quinta, essa produtividade da puericultura que ele realizava não entra como produtividade da nossa unidade, né? Farmacêutico nós não dispomos. Os testes rápidos, eles têm um volume grande na nossa unidade, todos muito proporcionais. Geralmente, quando o paciente busca o teste rápido, nós fazemos todos os testes disponíveis, né? Em relação às gestantes que finalizaram com 6 consultas ou mais, independente de ter finalizado, uma em janeiro, né, nós temos essa quantidade que ela se manteve mais ou menos, no mesmo padrão. Em relação ao Previne Brasil, equipe 1 muito zerada em relação à equipe 2, e ainda assim equipe 2 com um volume bem inexpressivo, né? E o que não reflete a realidade da nossa unidade. É mais essa questão mesmo de onde fazer, de que forma a gente tem que colocar os códigos, tudo mais, que é o que a gente vai ser capacitado mais para frente, e a gente espera que melhore esse panorama. Sim. Uhum. Sim. Não está entrando, né? Realmente. Essa aqui é a equipe de saúde bucal, né? Nós temos 2 equipes, doutora Raquel e doutora Daniela, a Aninha, que é o auxiliar, e o Vanilton também. As ações de saúde bucal em ambiente escolar foi aquela colocada no slide da APS, né? 900 escolares que foram conseguidos ser atendidos, né? Do diagnóstico precoce, a sala de espera com 21, no registro de 2019, em 2020 não houve, e esse desenvolvimento com as gestantes, nós sempre fazemos essa captação de quando a gente capta a gestante, a gente já encaminha para a unidade, para a equipe de odonto. Das extrações em 2019, 7,5%, em 2020, primeiro semestre, né, 3,31%, escovações deram uma decaída, né, por conta de toda essa demanda que nós tivemos, pandemia, mas está razoável. Dá para melhorar e nós sabemos que precisamos melhorar muito mais. Em relação aos outros profissionais, nós não quisemos deixar de fora esses profissionais que ficam com a gente. Porque, assim, temos o Renan, que é um faz-tudo na unidade, é administrativo, mas fica na farmácia, porque nós não temos farmacêutico. A Elisângela, que fica na recepção. A Dirciana, que infelizmente está afastada do serviço, na área do assistente social. E a Raquel, eles não entram ali naquela tabela, mas merecem, tem todo o merecimento de estar aqui nesse momento citados. E é isso. Para finalizar, eu queria só citar Gálatas 6:9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, a gente acredita que esse momento é um momento de semeadura, né? Que a gente percebe o quanto a gente está falhando e o quanto de falta de capacitação, de ajustes ainda para a gente chegar lá, para lá na frente a gente já colher os frutos que foram jogados hoje, né, para a gente se aprimorar. Muito obrigada por tudo. Eu só quero complementar que inicialmente a gente tem uma resistência. Para fazer o accountability. Falar, meu Deus, em plena pandemia. Então, assim, ao alimentar essas planilhas, a extrair esses dados, a gente vem verificando a importância desses momentos. Porque com a correria do dia a dia, a rotina da unidade, a gente não para puxar um dado apenas por puxar. A gente para puxar quando a gente precisa alimentar algo. Então, a gente entende que foi de extrema importância esse momento, porque nós vimos que nós estamos realizando
praticamente todo o serviço e não estamos encontrando essa informação. Então, a Coab está vindo para um novo momento. Nós estamos com 2 enfermeiras novas que entraram agora março, abril e junho, né? Então, 2 enfermeiras novas de rede. Nós estamos com 2 médicos novos que não tem nem 2 semanas, né? Doutor Gabriel e doutora Gabriela. Então, acho que é a dupla sertaneja, nós falamos isso. Então, assim, a gente crê que 2021 será um ano diferente, que a partir desse momento, vendo aonde nós estamos falhando, nós melhoraremos para iniciar 2021. É isso, muito obrigada.